Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você ligado aqui no Podcast Sul. Meus amigos, Podcast Sul Atletiba, aquela live tradicional de quarta-feira. Hoje estou com o Rodrigo Feres, vocês sabem, estamos na data FIFA, mas vamos abordar aqui muitos assuntos relacionados ao Atlético Paranaense, que vai pegando fogo aí, rede social, grupo de WhatsApp, né? E a gente vai debater aqui. Tem gente pedindo aí a volta do Osório, gente pedindo aí o Wesley Carvalho de joelho e para mandar embora o Cuca. Sim, tem gente fazendo isso. Até o Thiago Nunes querem de volta. Não é porque o Thiago está em Curitiba nesta data FIFA que ele vai voltar, né? Tá aqui passeando. A gente vai falar muita coisa do Furacão nos bastidores. O time que não vive um bom momento, são 3 derrotas consecutivas, 2 pela Copa Sul-Americana, uma pelo Campeonato Brasileiro, mas né, nesse momento que se faz um balanço do Atlético Paranaense com o Cuca, 70% de aproveitamento. Tá ruim? É o que a gente vai debater aqui com o Rodrigo Feres, mas ele só vai chegar aqui com a opinião dele, com o bom dia, depois da nossa vinheta. Já, já coloca like no vídeo, comente, né? E vamos juntos. Quer ajudar o Podcast Sul? Torne-se membro por apenas R$ 2,99. Bom dia, Rodrigo. Boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai acompanhar essa live. O Atlético nos bastidores aí movimentando, né? Os canais de YouTube, os Twitters, os grupos de WhatsApp, segue sendo notícia. Ainda repercute a derrota para o Fortaleza, né? A gelada do Mastriani no banco de reservas, a preferência por Lucas de Chório, né? Tem muito assunto para a gente debater, mas o que me espanta mais, Rodrigo, é um assunto extra-atlético. É um assunto de quem está nos assistindo, de quem está visitando aqui o Podcast Sul, para quem visita inúmeros canais do YouTube. Tem gente aí criando, né, uma tempestade, vamos dizer assim, na campanha do Atlético Paranaense, que eu li ontem à noite no GE, uma reportagem que faz um balanço, Rodrigo, Uhum. 19 jogos, né, do Atlético com o Cuca, 13 vitórias, 5 derrotas e um empate. O Atlético marcou 40 gols, sofreu 12, aproveitamento de 70%. Está a um ponto do líder do Campeonato Brasileiro, está no playoff da Copa Sul-Americana, vai ter que jogar com o Cerro Porteño, e se eliminar o Cerro Porteño, encara o Belgrano nas oitavas de final, e está na Copa do Brasil, onde precisa reverter aí uma vantagem do Ipiranga de Erechim. Tirando isso, os números, Rodrigo, tem muita falação. Gente falando que o Cuca não treina, né? Que treina mal, né? Que é um péssimo técnico, né? Que tem que sair, que não entrega resultado, que há uma desunião dentro do Atlético Paranaense. Muita falação e pouca efetividade, né? Como é que você enxerga esse momento do Atlético Paranaense? Seja bem-vindo. Bom dia, Pinduca. Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente, Podcast Sul. Eu enxergo como um serviço, né, ao Atlético. O Cuca tem que melhorar? Tem que melhorar. Né? Ele poderia estar... O time, principalmente em questão de desempenho, resultado, isso é normal. Você tem 3 resultados possíveis no futebol, Pinduca. Ou você ganha, ou você empata, ou você perde. Né? E essa instabilidade do Atlético, isso é normal, gente. O Atlético, o Cuca começou com... O Tuca pode até me corrigir, mas o que? 8 vitórias consecutivas? 8, 9 vitórias, né? Ganhando de todo mundo ali, passando o trator. Muito bem. Então foi criada uma expectativa já ligado a essa questão do centenário, falas de diretores, né? Que vamos brigar por tudo, pelo Campeonato Brasileiro e tal. Então, querendo ou não, e agora, com esse desempenho abaixo, né? O Atlético tem condições de jogar melhor. Cria-se aí factoides, né?
um diz que me disse, não treina, não sei o quê. Cara, assim, é muito difícil a gente acreditar, né, Piduca e amigos, que o Cuca chegou no patamar que chegou, ganhando o salário que fez por onde ganhar, né, merecer ganhar esse salário, com todos os títulos que tem, todos os anos de carreira, que ele não vai treinar, Piduca, pelo amor de Deus, né? Talvez algumas ocasiões ele mesmo, como ele mesmo já disse em coletivos, não consiga dar aquele treino pela agenda apertada, né? O calendário realmente muito corrido do campeonato do futebol brasileiro. Mas agora, você culpar o Cuca, como vem sendo falado, né, por muitos influencers e torcedores, etc e tal, eu acho que a torcida, né, novamente, eu repito, eu não tiro nem coloco, sabe, não tiro nem coloco, né, tudo que eu falei no pós-jogo contra o Fortaleza, né, a culpa maior é da diretoria, né, todos os dogmas, os santo graus que o Petralha sempre afirmou da questão de, principalmente na parte estrutural, né, que isso é compreensível, sabe, do nós vamos dar uma, em outras palavras, vamos dar uma segurada porque nós estamos resolvendo o acordo tripartite, porque se sobrar para o Atlético é uma bala, então nós temos que ter a grana, beleza, mas agora já não tem mais isso aí, não tem absolutamente nada, então não tem desculpa para o Atlético fazer essas contratações nível suburbana, entendeu? Aí vem um torcedor como veio na última live, Rodrigo, como assim não investiu? O Atlético investiu 88 milhões. Por amigo, mas investiu 30 em Diório e Benítez, cara. Então tá investindo mal. Tá investindo mal. Então, lógico que tem solução. Eu acho que nesse momento é a hora do pessoal dar um voto de confiança, né, pro Cuca colocar a casa em ordem. Já vimos que mudou a postura dele, né? Já não deu mais aquela folga, né? Porque no outro dia teve o mesmo gap aí, 10, 15 dias vamos dizer, de um jogo para o outro, ele deu 4 dias de folga, hoje não. Chegaram ontem, já treinaram hoje, então ele está aprimorando, ele sabe que tem que melhorar, né? E vamos torcer para que ele consiga, Piduca, sabe? Esse negócio do Atlético brigar pelo Campeonato Brasileiro, isso é balela. Né? Com esse elenco aí, não briga, tem muitas lacunas dentro do elenco, do próprio time titular, né? Tem posições aí carentes, jogadores que não estão entregando, né? Ou que passam por um mau momento. Então, para o Atlético efetivamente tentar aí brigar por um título brasileiro, que é uma coisa assim muito difícil pelo investimento desses outros clubes, principalmente o trio aí, Palmeiras, Galo e Flamengo, precisa de muitas contratações, né? Algo de 3 a 4 peças para serem titulares, e vamos ver se o Cuca consegue convencer o homem, Piduca, a investir pesado nessa janela aí. Agora, Rodrigo, ainda falando desses bastidores, a gente sabe, e aqui é um relato, minha gente. O Rodrigo é jornalista, eu sou jornalista. O Rodrigo, por muito tempo, trabalhou na Tribuna do Paraná, principal jornal esportivo aqui do Paraná, no Paraná Online, né? Que era o portal da época. Eu tô na, eu tô na Bandeirantes desde 2011, mais ou menos. Então já se vai uma vida. E para quem não sabe, eu cheguei na Bandeirantes para cobrir, para fazer o jogo aberto. Fazia o jogo aberto, esporte total. Depois fui para o jornalismo. Estou voltando para o esporte, faço Série B. Trabalhei muito tempo com os influencers dos anos 2000. Quem eram os influencers dos anos 2000? Era o Mauro Singer, né, que é empresário, né, dono de churrascaria hoje. Na época tinha o Pier Paulo, que era vereador, né, o Alfonso Voit, que hoje é CEO do Ibanks, né? São várias personalidades aí, o Rodrigo Meister, engenheiro, quem mais? O Dudu Maranhão, empresário. Esses eram influencers dos anos 2000. O que seriam isso? Eram pessoas da sociedade, né, cada um na sua função, que torciam por um time e comentavam na televisão, comentavam a sua paixão na televisão. E por trás dessas pessoas, em todas as equipes, não só a minha passagem lá na Rede Mercosul, onde eu conheci essa turma, mas para quem trabalhava na TV Iguaçu, por exemplo, com esse time do Tribuna no Esporte, tinha, né, a Ana Tereza Mota, jornalista, tinha o Alexandre Zraik, jornalista, tinha o Marcelo Bianchini, jornalista, tinha um time de editores
né, que criavam as pautas, debatiam os assuntos e colocavam rédea, vamos dizer assim, no que era deboche, no que era brincadeira e no que era notícia. Hoje, é, Hoje tem muito com... factóide de lacração, né, Pinduca? Também aí de Então, maneira aí que gratuita tá. até, né? Mas isso faz parte do momento que a gente vive, porque, por exemplo, o que que é o Twitter? O Twitter é um microblog, né, onde as pessoas com pequenas frases, eles postam ali o que quiserem, né? É, aí que tá. Hoje em dia se dá muito crédito a um tweet do que uma reportagem apurada, por exemplo, de um jornal, né, ou às vezes uma, uma rádio que Uma faz nota cobertura. oficial, enfim. Uma rádio que faz cobertura, por exemplo, que vai até os jogos. Então, existe, e eu aqui não estou fazendo crítica pessoal a ninguém, estou falando de uma maneira genérica e global sobre o assunto. Hoje em dia, há pouca responsabilidade no que se fala e no que se escreve. Quando o Napo lançou aqui o canal, o Podcast Sul, né, a premissa do canal é que ele trouxe comunicadores. Ele trouxe jornalistas profissionais para trabalhar aqui. Tanto é que o nosso, vamos dizer assim, o nosso ganha-pão no Podcast Sul é a opinião. Não é até a informação, é a opinião. Nós somos um canal de opinião. E por ser um canal de opinião, nós estamos aqui dando essa opinião neste momento, que você, torcedor, que nos assiste, que visita canal A, canal B, canal C, tem que ter muito discernimento do que é notícia e do que é opinião, né? Porque às vezes a notícia ela não pode ser assim. Estão falando que está acontecendo isso. Estão falando quem, pô? Né? Há maneiras de descobrir, há técnicas jornalísticas de descobrir isso. Você vai procurando as fontes, liga para um empresário, liga para um dirigente, liga para uma pessoa mais próxima de fulano, de Beltrano, as pistas estão aí. A gente não quer aqui ensinar as pessoas a fazerem isso, mas só estou fazendo um esclarecimento do que é esse cenário. Então, hoje em dia, você que nos visita, às vezes vocês podem gostar da gente aqui porque às vezes a gente é mais explosivo num dia, às vezes a gente é mais comedido num outro. Nós trabalhamos com opinião, né? É E o que muitas podcast vezes, Pinduca, desculpa te interromper, criar o caos ele gera engajamento, gera audiência, entendeu? Não vou citar nomes também, mas, por exemplo, você pega aí o Barolo, Baldaço, pega lá o São Paulo Inter, os caras perdem, os caras descascam do goleiro ou diretor. E o torcedor gosta disso aí, né? Aí é a opinião dos caras, mas assim, então às vezes você criar tumulto, mas isso é em prol de quem, né? Quem que tá ganhando com isso? Quem que ganharia com uma saída do Cuca, né? O Cuca tem que ser avalizado profissionalmente, né? O outro problema dele que ele resolveu, isso não tem que entrar na pauta aqui, entendeu, Pinduca? É porque parece que isso acaba tendo um peso quando o pessoal analisa o Cuca, seja aí influencers, etc., ou até torcedores, né? E o Cuca tem que ser analisado futebolisticamente, como você bem pontuou. 19 jogos, é isso? 18, 19 jogos, 13 19. vitórias, né? 13 vitórias, gente, o Atlético não é o Real Madrid. Vai perder, vai oscilar. Tem jogadores aí de informação, gente. O Zapelli chegou outro dia, tem 21, 22 anos. O Esquivel também. Então, assim, esses caras vão oscilar, cara. Seja por subir a cabeça, seja por serem irregulares, que é completamente normal nessa idade, né? Então, acho que tem que ter paciência com o trabalho, sim. Querendo ou não, são 3 meses que ele, porra, agora que ele teve, né, nessa toada de agora, até o próximo jogo, e na outra pegada, né, que teve 15 dias praticamente, que ele teve tempo para treinar. Então não dá para chegar, o Cuca teve 15 dias, o time voltou 10 vezes pior. Mas peraí, é só o Cuca que joga lá, Piduca? Ele que tá embaixo da trave perde gol sem goleiro, por exemplo? Novamente, lógico que o Atlético poderia jogar melhor. O Cuca já mostrou muito mais, mas também tem que ter paciência, tem que dar crédito. Não adianta querer trocar de treinador a toda hora, Pinduca. Vem Osório. Osório ele tem problema etílico. Ele não dá, ele não sei o que, tá troca. Aí o Cuca perdeu 3 jogos, não serve, troca. Aí vem outro. Não dá, amigo, não dá. Você não vê nenhum time campeão fazendo isso, Pinduca. Trocando 3, 4 vezes por temporada. Eu até repercuti no meu canal pessoal, no Marco Pires Futebol Sul-Americano. Quem quiser procurar, pode procurar. O Hassan trouxe
na terça-feira, no programa dele, um relato no qual eu confio muito. Eu não tenho aqui por que expor nomes, mas eu sei que o Hassan conversou com muita gente para ir para o ar e dar a opinião que deu. Por exemplo, o Atlético Paranaense fala hoje que tem panelas, né? O que seriam panelas no mundo do futebol? Panelas seriam grupos, pequenos grupos, que acaba dividindo um todo, né? Vamos imaginar, você tem um elenco aí com 30 jogadores, você divide em 4 panelas, significa que cada um fica num canto. No Atlético não tem isso. Não tem isso. O que o Atlético tem hoje é uma comunidade hermana, né, de hispanohablantes, jogadores da Argentina, do Uruguai, né, paraguaios, e por conta da língua e do costume, né, tem costume de tomar o chimarrão, né, o mate, eles fazem ali a rodinha deles antes e depois dos treinos, né? Não significa que essa turma aí está de complô com um ou com outro. Em que pese, tem 2 jogadores no elenco do Atlético que estão insatisfeitos e totalmente compreensível. Um é o Mastriani, que chegou aqui com um cartaz como goleador do Brasil e tem tido, apesar de ter tido minutagem muito parecida com a do Pablo, ele tem sido opção ao Pablo, isso nitidamente. E o outro é o Benítez, né, que veio contratado e não tem sido utilizado. E convenhamos, né, o Benítez não tem, às vezes que apareceu em campo, não tem por que ficar indignado. Quando jogou, realmente não acrescentou muito pouco. E tem a outra panela que o pessoal fala, que é a do Thiago Heleno, né? Que aí é dos jogadores mais experientes, mais tempo de casa, Thiago Heleno, de repente Fernandinho, próprio Nicão que retornou agora, tem o Pablo, né? Então, assim, o Eric, enfim, mas aí não é isso é panela, normal. mas isso é amizade que os caras construíram, entendeu? Aí você falar que é panela, que é derrubar treinador, não gosta. Gente, pelo amor de Deus, do que eu vi, sabe, o absurdo de os jogadores não gostam dos métodos de trabalho do Cuca, mas gostavam do Wesley Carvalho. Gente, pelo amor de Deus. O Wesley Carvalho saiu das fraldas ontem como treinador. O Cuca foi campeão de tudo. E aí vem falar, não gosto. Então, o problema é o Cuca ou são os jogadores, Piduca? Porra, peraí, gente. Pelo amor de Deus. Não, isso é absurdo. Só que o problema é o seguinte, todo esse assunto, né, ele reverbera na internet. Né? Um escreve ali, o outro comenta. Minha gente, isso não é notícia. Isso não é informação. Você falar de suposições. Uma coisa, eu vou explicar exatamente o que é uma notícia prática. A gente não discutiu aqui esses dias a postagem de um jornalista falando da possibilidade do Mastriani deixar o clube, que estaria insatisfeito, que não sei o quê, o time do México sondando, não sei o quê. Isso aí não tinha fundamento. Por quê? Porque não tem ali, por exemplo, o Cruz Azul está interessado no Mastriani. O dirigente do Cruz Azul, fulano de tal, monitora lá o Atlético Paranaense, viu que o Mastriani é um goleador e tem sido pouco aproveitado. Então, temos interesse sim, não tem nada disso. Tanto é que esses dias eu vi um vídeo do Fala Cap, lá na Zona Mista, o repórter, né, foi lá e perguntou para o Mastriani. O Mastriani deu uma resposta. A notícia o Mastriani diz que está satisfeito e feliz do Atlético. Ele falou, não é invenção, não é suposição. Então, tudo que não tem a informação, tudo que não tem uma resposta, tudo que não está declarado, né, dá margem para todo esse tipo de bagunça. E isso passa muito pelos momentos que os clubes de futebol hoje vivem. Né? Porque quando você vai lembrar, Rodrigo, lá nos anos 2000, quando a gente trabalhava, né, na imprensa, a gente ia no centro de treinamento. O jogador vinha, dava entrevista antes dos jogos, né? Daí tinha as entrevistas dentro do treino. Via um pedacinho do treino. Por exemplo, você chegava lá
Eu me lembro que a primeiro treino que eu fui foi um treino do Coritiba. O técnico era o Ivo Wortmann, técnico do Coritiba. E tava lá treinando, se não me engano, o Adriano, lateral, entendeu? O Adriano ali, não sei o que, pelo desenho que a gente viu no time, a gente fazia a matéria, entendeu? Ó, o Wortmann vai usar o Adriano aí, foi um jogador bastante utilizado no treino. Você vai movimentando o noticiário. Hoje em dia não tem nada disso. Então dá esse tipo de margem. Só que para a gente finalizar esse bate-papo, eu quero agradecer a audiência de todo mundo, já vai se já acostumando, né, com essa nossa live de quarta-feira pela manhã. Desculpa não poder botar aqui a mensagem de vocês, nós estamos com o tempo em cima do horário e o assunto tá interessante, mas o Atlético tem que aproveitar agora esse tempo, Rodrigo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já diria. Tipo assim, não é porque tudo que a gente falou aqui tem muita falação e nada muito sério, só que uma coisa é fato, Rodrigo. O Atlético tem jogado mal nos últimos jogos. O Atlético tem jogado mal. Precisa melhorar, né? E nada mais justo do que o Cuca, com os jogadores que estão aí no momento, se organizarem para o retorno do Campeonato Brasileiro contra o Criciúma. E já vira um jogo meio que. Eu vou falar vida ou morte, Pinduca, que é um termo muito forte, mas assim, o Atlético, né, tá muito pressionado, os diretores, o Cuca, os jogadores, né, naturalmente. Se o Atlético tem um resultado negativo contra o Criciúma, que em teoria é para ser um dos sacos de pancada do campeonato, com todo respeito, mas é apontado como um dos times mais fracos, né? Vai ter crise, cara. Assim, a crise já tá instalada, como você bem falou, né? Tá todo mundo sendo cobrado. Uns cobram Cuca, outros jogadores, outros a diretoria, ou outros todos, né? Esse pacote. Então, assim, é porque, novamente, é um ano que o Atlético foi colocado muita expectativa partindo da sua diretoria. Não sou eu que falei que o Atlético vai brigar pelo título brasileiro, foi a diretoria, foi o Pablo, né? Nisou na missa, não ganhamos porque isso que nós queremos ser campeão, foi os outros jogadores. Então, quando você fala isso, você tem que entregar, né, cara? Então, assim, a gente espera que tenha sido um acidente de percurso, né? De fato, o jogo contra o Fortaleza foi um jogo muito ruim, em que o Atlético teve desfalcado também, né? Deu jogadores importantes, como o Coelho, que vem sendo importante, é complicado, né? Quando o Coelho começa a fazer falta, você vê como é que tá o nível das coisas, né? Fernandinho, naturalmente, não jogou, faz muita falta, né? Esquivel também não jogou, apesar da falha, né, que ele teve gritante contra o Sportivo Vermelhano, é um cara bastante regular, que vem ajudando bastante o Atlético esse ano. E o time sentiu, né, cara? Assim, sentiu o baque mental também, né? São seres humanos, Piduca. Então é difícil muitas vezes você virar a página. De fato, as duas derrotas na Sul-Americana ali foram inconcebíveis. Não poderia ter acontecido, mas agora aconteceu. É juntar os cacos, trabalhar, melhorar o time, os jogadores também terem um pouco mais de brio e colocar em prática o que tá trabalhando com o técnico e ganhar o jogo, né? Tem que ganhar. Agora é resultado, Piduca. Não é show, entendeu? Tem que chegar, jogar contra o Criciúma, se jogar mal, vai ter que ganhar de 1-0. Não pode empatar esse jogo, né? Porque depois tem Flamengo, tem Botafogo, aí começa a complicar. E você vê nesse momento, Rodrigo, o técnico Cuca errando, né? Tipo, sendo responsável direto por alguma dessas derrotas. Eu já falei abertamente no meu canal, acho que eu falei aqui também na nossa live. Eu de fato me incomodou o Cuca ter colocado o Mastriani só nos últimos 10 minutos, né? Porque o seu Pablo, nos últimos dois jogos, jogou absolutamente nada. Nada, né? Eu É, até falava assim, ó, para mim seria interessante o Mastriani titular contra o Fortaleza. Não foi. Daí o Pablo faz um péssimo primeiro tempo. Ele vai lá e coloca o Diório. é que na verdade é assim, Piduca e amigos. É claro que o Pablo ele já vem de um desgaste com o torcedor, né? O Pablo tá desde 2012 no Atlético. Então, assim, entre idas e vindas, né? Então já tá há muito tempo. É um cara que realmente teve uma temporada brilhante que foi 2018. De resto, foi temporada mediana, né? E aí, claro, que então o Mascherano é um pouco mais poupado pela torcida, mesmo tendo atuações tão ruins quanto o Pablo. Porque se você pegar o jogo contra o Palmeiras, que o Atlético num todo se ouve muito bem, foi a última grande apresentação do Atlético até vir essas 3 derrotas, o Pablo foi muito bem no jogo. Fez gol de falta, né? Se posicionou muito bem. Foi bem o Pablo.
Aí o Cuca ele escala o Pablo e o Mastriani contra o Danúbio, né? O Mastriani perde um gol, baixo da trave, quando estava 0-0, chuta em cima do goleiro. Foi uma grande defesa do goleiro, mas enfim. O Pablo também perde outro gol, né? Que ele recebe livre pela e dá um bago para cima, a bola sai do estádio. Então os dois não foram bem ali. E aí o Cuca poderia ter colocado o Mastriani contra o Sportiva Melhor, preferiu começar com o Pablo, né? E aí minimamente ele não poderia ter iniciado com o Pablo jamais contra o Fortaleza e muito menos ter colocado o Diório, né? Só que a informação que chega para nós, Pinduca, eu vou me reservar no direito de não falar a fonte, né? Que isso eu já meio que imaginava, né? Quando você começa a ver um jogador do nível do Diório entrando nos últimos 3 jogos e tendo minutos até, inclusive, mais do que o próprio Mastriani, alguma coisa errada, não tá cheirando bem, né? Então, a princípio, o que parece que tem é uma ordem do alto escalão do Atlético, leia-se diretoria, né? Para escalar o Diório, porque o pessoal quer vender ele no meio do ano. E é aquela coisa, quem não aparece não é lembrado, Pinduca. Então tô querendo colocar o cara para tentar fazer aquele DVD legal, ver se pega algum trouxa, né? Para minimamente recuperar parte, ou enfim, ou investimento feito nesse péssimo jogador. Mas será que a gente também não está sendo muito. Eu sei que o Diori é um atacante muito abaixo, né, do que se esperava. Mas, por exemplo, o próprio Cuca conseguiu dar uma nova cara para o Coelho de Canobi. Mas sabe o que, Né? Pinduca? O que acontece é o seguinte: o esquema de jogo do Atlético não favorece um jogador tipo de Diori e o próprio Mastriani, que são jogadores mais centralizados, de área. Fora da área, eles têm dificuldade. Lógico, o Diori, a bola bate na canela. O Mastriani ainda consegue fazer alguma coisa, mas tem dificuldade. O Pablo vai melhor nesse aspecto. Né? Só que o Pablo não fica dentro da área. Por quê? Porque se ele ficar lá, ele não pega na bola. Porque os pontas do Atlético não são incisivos, Pinduca. Não são jogadores de drible, sabe? De tirar um coelho da cartola, apesar de ter um coelho aí, né? Então, assim, eles não deixam os atacantes em boas condições de finalizar. Porque o Mastriani é matador, cara. Se receber bola, ele vai marcar em boas condições. Mas não recebe. Recebe muito pouco. Então, por isso que eu falo que o Diório e o próprio Mastriani não encaixam nesse esquema aí. Então eu entendo o Mastriani estar insatisfeito, mas ele também tem que respeitar a hierarquia do treinador. Ele é funcionário do Atlético, né? Ele tem um cargo abaixo do Cuca, que é o técnico. Então ele tem que entender e trabalhar, convencer o técnico do contrário para ter as oportunidades dele. Quando entrar, tem que agarrar. Ele também não vem entrando muito bem. Né? Esse negócio de ficar como é que é? De biquinho, não sei o que, tá, achar que é o Luiz Soares, porque eu jogo muito. Amigo, não é bem assim. Tem hierarquia. Todo mundo quer jogar, Piduca, mas só jogam 11 ou 16, vai. Né? Então o jogador tem que entender e trabalhar para buscar o espaço quando tiver a oportunidade. Eu quero avisar você que tá nos visitando aqui nessa manhã. Sexta-feira tem live pós-jogo do Coritiba e Ituano. Como o Atlético não tem jogo, a gente vai voltar aí no final de semana. Vamos ver uma data aí, Rodrigo, para a gente fazer uma live aí, falar mais sobre o Atlético Paranaense, que lançou agora um programa de cashback, né? Que vai dar moedas virtuais para o seu torcedor, para o seu sócio que comparecer ao jogo, né? Eu só quero saber se eles vão dar dinheiro quando o time não jogar bem, tipo, devolver, vamos dizer assim. Isso seria interessante. Mas é isso, Rodrigo. A gente volta numa próxima oportunidade aí. Valeu, um abraço. Abraço, moçada. Ótima quarta-feira.